Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você, seja aí na sua casa, nos acompanhando aí no seu sofá, ou também pela internet, depende do lugar que você achar melhor para você, você consegue nos acompanhar pelo YouTube. O importante é levar até você esse conhecimento que nós colocamos e pautamos aqui todos os dias, com o objetivo principal de te instigar. Isso, a gente quer te provocar, a gente quer que você se interesse pelos assuntos, pesquise, leia, ouça e forme o seu conhecimento. E a partir disso, você conseguir dar então as suas respostas aos temas que nós colocamos aqui todos os dias. Até por uma limitação de espaço, de tempo, a gente não consegue abordar todos os aspectos dos temas. Mas você, nas suas pesquisas e leituras, pode fazê-lo e aí dar a sua resposta. Por isso, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você que nos acompanha, certo? Antes de apresentar os meus convidados, 2 recadinhos rápidos para você. O primeiro deles é da Garbo, parceira aqui do Vejam Só, tem nos ajudado aqui a mudar o estilo do programa. Olha isso daí, gente. Rapaz, o pessoal da Garbo tá demais. Obrigado pelo carinho. O pessoal nem me reconhece mais, viu? Nem me reconhece mais. Tamanha mudança no estilo. Pastor Eber também, muito elegante, vestido pela Garbo. Obrigado, viu, galera, pela atenção, pelo carinho. Um abraço especial ao irmão André, que nos procurou aí por essa parceria. Deus abençoe a vida de vocês, meu irmão. Procure pela Garbo também para ela fazer essa mudança no seu estilo, tá bom? O outro recadinho é um convite. Isso mesmo, para você assistir uma programação que já tem virado tradição aqui na HIT e que vai te levar a uma reflexão muito interessante. Veja esse convite e na sequência a gente vai comentar um pouquinho. Neste fim de ano, vamos conhecer histórias de pessoas que superaram as lutas e as perdas sofridas nos últimos anos e aprender que só tem história para contar quem sabe recomeçar. Especial de Natal, O Recomeço. Dia 24, às 10 horas da noite. Juntos, vamos recomeçar. Tá aí o convite para você, um especial de Natal preparado com muito carinho. Dia 24, a partir das 10 horas da noite, reúna sua família, se coloca ali na frente da TV, que você vai ter um momento de reflexão, além, obviamente, de muito entretenimento, porque é um material preparado com muito carinho, muita dedicação para você. Vale muito a pena você assistir, dedicar esse tempo aí, como o VT muito bem disse, né? É momento de recomeçar. E nós estamos num momento exatamente assim, de recomeço, não só pelo final do ano, mas por todo o momento que nós vivemos aí no decorrer desses últimos tempos também. Então tá feito o convite, eu te espero dia 24 às 10 horas da noite, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nessa caminhada. Na sequência eu vou rodar a matéria que vai apresentar o tema, mas eu vou apresentá-los primeiro. É com muita alegria que o Vejam Só tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio, ele que é um parceiro, um amigo do Vejam Só, pastor Vilmar Sareta, da Primeira Igreja Batista de Primavera. Pastor Vilmar, meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Uma ótima noite. Muito obrigado, Zeca. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Também agradeço ao Ronaldo o convite, sempre carinhoso, atencioso. Louvo a Deus aqui pela vida do pastor Fábio, que acabamos de nos conhecer. Obrigado à equipe. Também quero deixar um abraço aqui, minha esposa, a nossa filha Mariana, Marcela, meu genro Perilo, os irmãos, as irmãs ali da Primeira Igreja Batista de Primavera, os pastores, amigos, companheiros de jornada. Grande abraço em nome do Senhor Jesus e uma alegria estar aqui, Zeca, para poder contribuir um pouco para a glória de Deus. Sempre contribuindo bastante com a nossa reflexão. Pastor, por favor, passa o endereço da igreja para a gente. É a Primeira Igreja Batista de Primavera, fica ali na Rua Frutuoso Barbosa, número 138, 138, Jardim Primavera, próximo ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Uma ótima referência também. Se você quiser outras informações da igreja, os dias, horários, os cultos e tudo mais, ou até conhecer um pouquinho melhor o ministério do pastor Vilmar também, ou ainda tirar dúvidas sobre o assunto que nós vamos tratar, os contatos do irmão vão aparecer para você durante toda a nossa entrevista, tá bom? Fique à vontade para anotar, ou se já quiser mandar mensagem durante o programa também, fique à vontade para fazer. De novo, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. E o Vejam Só tem o prazer de receber novamente aqui no nosso estúdio
Se eu não estou enganado, é a segunda ou a terceira vez que ele vem. Segunda vez, pastor Fábio? Então não estou tão mal assim de memória. Pastor Fábio Santos, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Pastor Fábio, meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Uma ótima noite. Zeca, gratidão pelo convite. É uma alegria poder retornar ao programa. Eu, da outra vez, não sei se eu disse, mas se eu não disse, eu vou dizer agora. E se eu disse, eu vou repetir. Quando eu morava na Bahia, ainda quando era adolescente, eu acompanhava muito o programa Vejam Só. Então, participava dos debates em casa e era um sonho. Estar aqui pela segunda vez constitui-se, de fato, uma alegria inenarrável. E, aproveitando a oportunidade, deixo um beijo para minha esposa, Jeane, que é a minha maior torcedora e também aquela que mais me cobra, a minha filha, Camille, a igreja em Curitiba, presidida pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, pastor Márcio Vinícius, a todo o corpo de obreiros, irmãos, amigos. Forte abraço a todos, em nome de Jesus. Amém, muito bacana recebê-lo, fazer parte dessa realização desse sonho também, é muito legal, a gente ficou muito satisfeito e outros que passam por aqui também dão esse mesmo testemunho, o que mostra e reforça a importância do programa, do cenário nacional aí, obviamente. Pastor Fábio, por favor, passa o endereço da igreja, que é lá na região de Curitiba, né, para quem nos assiste, por favor. Já passo, antes de mais nada, saudações também ao pastor Vilmar Sareta. Prazer muito grande conhecê-lo. Ele disse que o cabelo dele é bonito e ele gostou. A igreja em Curitiba está na Avenida Senador Xavier da Silva, número 467, Centro Cívico. Tem uma gama de obreiros lá para te recepcionar de forma tão especial. Boa. Ele está querendo levar o debate pela simpatia, né, pastor Vilmar? Ele já veio para ali, tá querendo amolecer. Boa. Uma boa tática. Ó, os contatos do pastor Fábio também à sua disposição durante todo o programa, tá bom? Se você quiser informações da igreja, do Ministério do Irmão, também pode entrar em contato por lá. Ou, obviamente, tirar dúvidas ou fazer questionamentos sobre o assunto que nós vamos tratar a partir de agora, que a nossa matéria de abertura já vai apresentá-lo para você. Vejam só. O apóstolo Paulo escreveu: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Isso está se referindo à salvação, quando Deus carregou os nossos pecados e os removeu de nós. Esse é o perdão que Deus nos dá quando recebemos seu Filho Jesus Cristo. Todos os pecados do passado, presente e futuro estão perdoados. Isso significa que não vamos sofrer punição eterna por causa desses pecados. No entanto, nós frequentemente ainda sofremos as consequências do pecado enquanto estamos aqui na Terra. Mas se o pecado está perdoado, ainda assim devemos confessar? Em nossa posição como membros do corpo de Cristo, temos sido perdoados de todo o pecado que já cometemos ou iremos cometer. Confissão de pecado, de acordo com 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai nos proteger da disciplina de Deus. Se falhamos em confessar nosso pecado, a disciplina de Deus com certeza virá até confessarmos. Portanto, precisamos confessar nossos pecados logo quando os cometemos, para podermos manter uma comunhão correta com Deus. Agora, será que além disso preciso confessar o meu pecado ao pastor ou ao meu líder? Existe algum problema em não falar com a liderança do meu ministério? Vamos hoje, aqui no Vejam Só, conversar e debater sobre o tema. Fique ligado, a edição de hoje já começou. Já começou e cheia de assunto, porque, obviamente, é uma questão polêmica. Afinal de contas, nós vamos falar aí da confissão de pecados, falar sobre erros e dificuldades da nossa caminhada cristã, falar, obviamente, sobre disciplina eclesiástica, que está envolvida aí também no assunto. Então, tem vários aspectos e nós vamos tentar, na medida do possível, abordá-los, tá certo? Mas eu quero começar pegando a resposta de ambos os meus convidados para a nossa pergunta-tema. Pastor Vilmar, vou começar com o irmão. O rapaz mandou ali para a gente falando que ele pecou, pediu perdão, e agora ele quer saber se, mesmo tendo feito isso diretamente a Deus, se ele precisa fazer ao pastor, ao seu líder, né, do ministério. Como é que o irmão responde a essa questão? Sim. A confissão de pecados é óbvio que é bíblica, é absolutamente bíblica e tem muitas passagens dando fundamento para isso. Então,
1 João mesmo que você mencionou, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então, a confissão de pecado para Deus é extremamente relevante. Nós vemos isso, os grandes profetas como Neemias, Esdras, Daniel, confessando os pecados próprios, mas sobretudo confessando os pecados do próprio povo, pecados da nação, mas vemos também Davi confessando o pecado individualmente, e temos várias outras passagens no Antigo Testamento e também no Novo, fazendo referências de necessidade de confissão de pecados. Então, é um tema inquestionável, biblicamente falando, que é necessário confessar pecado, ponto. Agora, confessarmos exclusivamente a Deus ou também ao líder, também a uma outra pessoa. Eu sou do ponto de vista de que a confissão a Deus é altamente suficiente, porém, em alguns aspectos nós precisamos ser ajudados, precisamos ser auxiliados, e aí sim é importante contar com uma pessoa que seja de justa, honesta, uma pessoa de caráter, porque um pecado que muitas vezes era privado, contando para determinada pessoa, que é a pessoa errada, pode ser publicado na igreja, pode trazer muitos transtornos, não só para o pecador, mas também para o corpo de Cristo. Então, confissão sim, mas com vigilância. E aí, quando a palavra de Deus ali em Tiago vai falar de confessar os pecados uns aos outros, a ênfase ali está em cura, a ênfase está em ajudar um ao outro, quer dizer, um irmão que me acolhe e ora por mim. Portanto, confessar é necessário para Deus, mas para o outro, se esse outro for uma pessoa justa, como diz ali em Tiago também. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, é preciso avaliar bem se eu vou confessar para um justo. Quanto a mim, eu prefiro ter uma pessoa que seja, digamos assim, um líder espiritual meu e que eu possa estar confessando a ele, eu possa estar recebendo apoio. E eu quero falar depois, durante o programa, acerca da relevância da confissão para homens, tá? Pela minha experiência e também por aquilo que eu tenho analisado ao longo da história. Tá. Então, até para a gente entender, confissão a Deus, fundamental, não pode abrir mão. Necessário confessar ou facultativo aos homens? Facultativo aos homens. Facultativo e, inclusive, escolhendo bem quem nós vamos confessar. Mas é sempre um modo muito importante quando confessamos aos homens, porque é uma forma de trabalhar o orgulho que está embutido. Então, eu quero falar essa questão também ao longo do processo. Não, e nós vamos abordar isso com certeza. Pastor Fábio, quero ouvir a opinião do irmão. Pecou, pediu perdão, esse membro ainda assim deve procurar o seu líder, o seu pastor, para confessar o pecado, para ser tratado e tudo mais? Como é que o irmão responde a questão? Zeca, a confissão a Deus é autossuficiente para essa pessoa ser perdoada. Isso aqui é inquestionável. Confessar diretamente a Deus, o perdão mediante o arrependimento, juntamente com a confissão, o perdão já se torna uma realidade. Porém, existem pecados que geram feridas, e essas feridas precisam ser tratadas. Logo, é necessário um acompanhamento. E, para isso, o indivíduo que pecou tem que confessar, especialmente, a sua liderança, que recebeu a autoridade espiritual capaz de tratar essa ferida que foi deixada pelo pecado. O irmão falou de ferida. Muitas vezes a gente associa ferida ao outro. É óbvio que tem ferida em você que pecou, pecador também. Mas, às vezes, o nosso pecado atinge outro. Nesse caso de atingir o outro, confessar ao outro também ou não necessariamente? Se atingiu em público o outro diretamente, é necessário confessar o outro e pedir perdão. Mas a ferida aqui também deixada pelo pecado é interior do indivíduo que cometeu o pecado. Sem dúvida nenhuma. E o livro de Provérbios ele vai ser bem claro em dizer que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que oculta o seu pecado, encobre as suas transgressões, a vida dele está estagnada. Ele não consegue obter prosperidade. Mediante a confissão, ele é tratado e aí sim pode viver uma vida de prosperidade em todas as áreas da vida falando. Tá. A gente vai tentar entrar nesses aspectos porque, às vezes, e talvez numa observação mais leiga, fique com a impressão de que existe até uma graduação dos pecados.
Ou seja, se for um pecado grave, confessa, se não for, nós vamos entrar nesse detalhe também. Antes, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos acompanha, nos assiste e gosta do programa, de participar. E é lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, que você vai encontrar as mais variadas formas de fazê-lo. Seja respondendo a nossa enquete, seja mandando perguntas que serão feitas aqui aos nossos convidados, ou ainda mandando sugestão de tema, sugestão de entrevista. E tem muita interação lá. Entra lá que você vai encontrar várias maneiras de conversar e interagir aqui com o Vejam Só. Põe na tela a enquete que nós colocamos para o programa de hoje, que diz o seguinte: minha confissão deve ser apenas a Deus ou devo fazer ao pastor também? Vou refazer aqui a pergunta. Minha confissão deve ser a Deus, tá certo? Ou devo fazer ao pastor também? Deus, uma das opções, ou ao pastor também, ou seja, Deus e o pastor. Escolha uma delas, vote e, na sequência, você consegue justificar a sua escolha. Olha, só a Deus por conta disso, disso, disso. Não, tem que ser ao pastor também, por conta daquilo e daquilo outro. Coloque lá as suas observações e os meus convidados depois também vão fazer comentários em cima da sua opinião, tá certo? Vai lá e participe. Pastor Vilmar, eu quero começar entendendo o seguinte. O texto de João, que a gente já citou, a matéria mostrou, ele parece ser muito emblemático na questão de você se aproximar de Deus e com Deus você se acertar. E eu vou começar com uma questão um pouco mais prática. Como é que funcionaria isso? Peco e peço perdão? Posso deixar tudo para o final do dia? Pego um pacotão lá, coloco tudo? Confesso nominalmente cada pecado? Ou de maneira mais genérica? Deus, você sabe que eu sou pecador, perdoa aí. Como é que funciona essa confissão do pecado a Deus? Já que ambos falaram que isso é o fundamental. Sim. Depois vou ouvir o pastor Fábio também nesse sentido. Por favor. Sim, então me permita falar de confissão de pecados em geral. Eu acho bastante oportuno quando, ao começarmos um culto, o dirigente do culto faz confissão de pecados em nome da igreja toda, não necessariamente citando os pecados específicos. Isso nós vamos ver lá Daniel fazendo numa situação em que Israel havia pecado e ele faz confissão dos seus próprios pecados, dos pecados de Israel. Então é muito relevante e ele vai falar basicamente de rebelião, vai falar de transgressões que foram cometidas, ele não fica citando detalhes, é uma confissão pública geral. Eu considero isso extremamente relevante e lamento que as igrejas não façam isso. Então, no meu entendimento, isso quase todos os cultos deveria ter. Agora, em relação à vida individual, porque infelizmente a maioria das vezes a ênfase é individual. Isso não é muito bíblico, a Bíblia dá mais ênfase para a igreja do que propriamente para um membro. Mas o membro também é muito relevante e ele aparece como sujeito singular. O membro, então, deve confessar pecado? Sim. Eu, por exemplo, estou no trânsito, aí alguém me fecha, eu fico meio irritado, seguro a boca, glória a Deus, não pequei. Mas se por acaso falar, já saiu uma irritação, eu na hora já falo, Deus me perdoe e eu abençoo ele em nome de Jesus. Essa é a minha praxe constante. Tenho melhorado bastante no trânsito, graças a Deus. Mas a minha praxe é assim, a partir do momento que eu pequei, é mais ou menos normal que o Espírito Santo me incomode. Então, na minha vida, isso é mais ou menos de imediato. Agora, no mínimo, é não deixar se pôr o sol sobre a ira, não deixar se pôr o sol sobre o pecado. Então, no mínimo, à noite, confessar pecado. E aí, individualmente, eu considero muito relevante se a pessoa conseguir falar especificamente. Então, eu costumo dizer o seguinte, Deus, olha, eu hoje falei uma palavra que não foi adequada. Senhor, se eu pensei coisa que foi contrária ao teu espírito, por favor, me perdoa. Senhor, se eu me irritei, ou se eu não dei um bom testemunho, se eu não amei ao próximo como deveria, me perdoa. Usei mal o meu tempo, me perdoa. Então, procuro ser mais ou menos assim. Agora, tem pecado que é bem óbvio, bem específico, então ali tem que pontuar. Olha, Deus, eu pequei, falei uma palavra maldita para uma pessoa. Pô, é uma coisa bem específica. Eu acredito que muito mais do que nós fazermos o discurso da confissão, Zeca e amados telespectadores, é sondar o nosso coração. E como o nosso coração é mega enganoso,
quando eu me sondo, muitas vezes eu não consigo perceber o meu pecado. Por quê? Porque o grande elemento do pecado é o meu ensoberbecimento. À medida que eu vou pecando, eu já peco porque eu já estou ensoberbecido. E quando eu peco novamente, eu fico ainda mais soberbo. E porque eu sou soberbo, eu não vou querer confessar que Jesus Cristo é meu Senhor porque eu sou um pecador. Jesus Cristo é meu Deus porque eu não consigo viver sem Deus. Então eu já fico com a minha mente, com o meu coração nublado. E, portanto, eu preciso de alguém que também me dê um alô. Esse alô é o Espírito Santo que me dá. Mas acontece que eu posso ter pecado há uma semana, 15 dias, há um mês, fui enterrando, e fui me tornando insensível ao Espírito Santo. Daí é que a relevância de pessoas que nos amam nos dar toques. Mas quando as pessoas que nos amam nos dão toques, quem está em pecado vira soberbo, então já não recebe o toque. Daí é que é tão importante uma confissão de pecados com alguém que seja um líder, uma pessoa capacitada para isso. Mas a confissão por si mesma, no meu entendimento, ela não é muito relevante. A confissão só é relevante se ela vier de fato de dentro, pelo Espírito Santo, ao ponto de eu estar convencido que eu feri a Deus, que eu feri ao próximo, porque senão eu falo. Eu tive um caso no começo da minha conversão em que eu estava cheio de Deus e cheio de amor e tal, e pela graça, quis livrar uma pessoa que a igreja estava querendo disciplinar. Então, fiz com alguns irmãos jejum e consagrações, etc. E fizemos ele confessar publicamente e tal. Ele resistia, e em nome da igreja não puni-lo, ele foi confessar publicamente e confessou de fato. Só que logo depois ele se mostrou um canalha, batendo na mãe, quebrou o casamento, desviou da igreja, ou seja, era uma pessoa que precisava ser castigada, né? Nós tentamos mostrar a graça e ele não recebeu. Agora, ele confessou da boca para fora. Entendi. O coração dele não se arrependeu. Então, a confissão adianta quase nada. Tá. Se ela não vier acompanhada de realmente uma transformação interior minha, a cada momento, porque cada momento que eu peco, eu me ensoberbeço. Depois nós vamos entrar até nessa dinâmica da própria disciplina eclesiástica, pastor Vilmar, porque às vezes parece que a confissão vem por conta disso, para fugir de uma disciplina, então não tem esse desejo de mudança. Sim. Nós vamos falar isso na sequência. Quero ver o pastor Fábio também. Pastor, como é que funciona essa confissão de pecado a Deus e como é que é essa dinâmica? A confissão de pecado a Deus individualmente, ele abordou a confissão pública juntamente com a igreja no geral, mas a publicação individual tem que ser a todos os momentos. Pecou, confessou. É claro que existem tipos de pecados. Nos Salmos de número 32, o próprio Davi, depois de 9 meses que ele ficou com o seu pecado em oculto e foi desmascarado pelo profeta Natã, ele vai falar logo no início sobre transgressão, pecado e iniquidade, que no grego são pecados diversos, ou seja, dizendo que Deus tem poder para perdoar todos e quaisquer tipo de pecado. Logo, se a minha consciência, que é o tribunal da alma, está me acusando, seja de um palavrão, ou mínimo, ou, entre aspas, vou usar essa expressão, o mínimo, ou o pecado mais grave que eu cometi, eu preciso confessar diretamente ao Senhor. Porém, a confissão ela tem que ser acompanhada do arrependimento. Porque se a confissão não for acompanhada de arrependimento, ela é simplesmente um desabafo. É apenas um desencargo de consciência para voltar a praticar depois. Mas quando eu confesso a Deus acompanhada de arrependimento, eu estou dizendo, Deus, eu fiz, mas eu quero mudar. Eu pratiquei, mas não quero ser assim. O pecado está me dominando e eu não quero ser dominado pelo pecado. Ao contrário, eu quero dominá-lo. Até porque a confissão é a maior marca do arrependimento. Mas aí, pastor Fábio, por exemplo, se eu confessei a Deus, isso já não mostra o meu arrependimento, o meu desejo de mudança? Ainda assim eu vou precisar, num caso mais grave, de adultério, fornicação, sei lá, vou precisar procurar o pastor para isso? Vou precisar procurar a pessoa envolvida para isso? Eu me arrependi, já me resolvi, não vou mais fazer, eu não faço mais, melhor. Ainda assim procuro? Sim, com certeza, pastor. Porque, Zeca, pastor Vilmar,
é necessário a confissão a um líder. Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais curados. É claro que está falando dos irmãos da fé. Existem duas interpretações ali para Tiago 5,16. A primeira interpretação é quando eu cometo pecado contra alguém, quando eu erro contra alguém. Então, se eu me arrependi, eu chego até essa pessoa e peço perdão, confesso o meu erro, e acompanhado de arrependimento e acompanhado de um pedido de perdão, de um pedido de desculpa. A segunda interpretação de Tiago 5,16 é a confissão a algum líder espiritual, a um pastor, alguém que possa acompanhar o meu caso, tratar, cuidar para que eu seja curado. Porque existem pecados que deixam marcas profundas no ser humano. E se ele não confessar o seu pecado, essa prática se tornará um ciclo vicioso. E ele se afundará no pecado. Porque um pecado não tratado, de fato, mata o homem, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ele perde a paz, ele perde a alegria, ele perde o vigor, ele perde a virilidade espiritual e ele só vai se afundando a ponto de se sentir em perturbação consigo mesmo. Mas quando ele confessa e tem um tratamento espiritual, alguém que cuida, alguém que zela pela alma dele, alguém que o orienta, alguém que o ajude a vencer a prática do ciclo vicioso ou do pecadinho de estimação, essa pessoa é tratada e, de fato, ela pode dizer que foi curada do pecado. Bom, como ambos bateram aqui na tecla de que a confissão a Deus é primordial e fundamental, nós vamos trabalhar mais, então, nessa questão da confissão aos homens, como é que vai funcionar essa dinâmica. Inclusive, pastor Vilmar, eu já vou colocar uma pergunta que nós recebemos de um internauta, que tem muita gente que tem essa ideia, e aí o irmão já responde e coloca algumas observações em cima disso. É a pergunta do Moisés Moura. Ele fala o seguinte, querendo saber a resposta do irmão. A confissão não seria uma doutrina dos homens? Ele não colocou ali na pergunta, mas eu vou complementar, porque a Igreja Católica tem muito isso, sim, inclusive como um sacramento, né? A confissão auricular, né? Auricular. É um sacramento da Igreja, nessa confissão. Então fala um pouquinho disso, assim, a Igreja Católica exagera nessa confissão, aí realmente é uma doutrina de homens e tudo mais, mas a confissão é bíblica. Explica um pouquinho pra gente aí. Sim, Zeca e Moisés, na verdade, eu acredito que, não há fundamento nenhum para a confissão ser um sacramento, porém, eu entendo que há um preconceito muito grande nosso evangélico em relação a todas as práticas católicas, o que eu lamento, porque existem práticas católicas que são bíblicas e a da confissão, no meu entendimento, é uma prática muito bíblica, porque ela evita que a pessoa que está me ouvindo saiba quem eu sou e, portanto, use esses pecados contra mim, principalmente em cidades como São Paulo. Então, aquela situação do padre estar dentro ali de um cercadinho e ele ir lá e nós confessarmos, eu considero isso uma coisa bastante relevante. O começo da virada da minha vida, eu estava com 18 anos, eu estava usando drogas, cigarro, estava me atolando e me afundando de vários aspectos. E um dia a escola propôs de nós irmos na matriz, toda a escola ir na matriz para nós irmos participar de uma missa, e eu fui lá e tinha uma fila enorme para confessar pecado e eu falei com as pessoas que eram drogadas também comigo, eu disse assim, vamos lá tirar um sarro do padre, vamos confessar. Só que na fila começou a crescer em mim o temor do Senhor e eu fui lá e confessei a minha vida para o padre, abri meu coração, aquele padre me ajudou e através dele eu entrei no seminário para ser padre. Então, depois os padres me expulsaram, mas o fato é que aquele padre me serviu como mentor espiritual, aquele padre me arrancou de uma situação em que eu poderia ter naufragado com certeza. E aí eu quero defender não a ideia de padre ou pastor, mas eu quero defender a ideia de uma mentoria na qual a pessoa tem alguém de confiança para confessar os seus pecados e para receber orientações. Então, a confissão de pecados, Zeca, Moisés, telespectadores, não é um sacramento, mas eu entendo como muito importante
um diálogo pastoral, um diálogo com o líder ou um diálogo com alguém que não me conheça. Teoricamente, é muito mais bonito eu defender aqui que os irmãos da igreja venham tratar comigo. Mas e se eu for um tolo? E se eu for um boca aberta? E se eu ficar ventilando os pecados dos meus irmãos dentro da congregação? Então, existem muitos líderes que eles mesmos defendem a confissão individual, mas eles não confessam. Isso é, no mínimo, farisaísmo. Então, meu ponto de vista é, sim, é necessário um tratamento, é necessário um acompanhamento e, de preferência, com alguém que seja mais neutro, tá? Alguém que não tenha uma influência direta sobre mim como autoridade. É claro que, idealmente, pastor Fábio, seria mesmo com o líder, tá? Mas é difícil. Agora, se você tem um líder que realmente é um homem de Deus, boca fechada, homem de oração, sábio, então é óbvio que você vai querer contar para ele, seja ele pastor ou líder do grupo e assim por diante. Então não há oposição, mas é preciso tomar cuidado com isso. Nós vamos falar dessas características, né? O texto de Tiago coloca lá, né? O justo, para a gente poder entender. Isso. Mas permita-me dizer, então, não vou jogar fora. No meu entendimento, o catolicismo recuou numa prática excelente do cristianismo quando ele foi encerrando os confessionários. Ao contrário, o cristianismo abandonou. O catolicismo abandonou. Pois é, no meu entendimento, o catolicismo porque o catolicismo anda recuando muito nessa prática. Entendi. Eu entendo que eles estão errando, porque nós estamos também fazendo isso. Nós deveríamos ouvir mais as pessoas, criarmos mais condições. Me permita só citar um caso. Eu trabalhei numa instituição como voluntário durante anos, em que as pessoas ligavam e eles faziam altos desabafos. Ali nós não fazíamos orações, porque não era cristão nesta época, mas por que não fazer um serviço telefônico no qual a pessoa confessa o pecado e recebe uma oração? Porque alguns acham que nós não temos poder de perdoar pecados. É porque eles não conhecem bem a Bíblia ou interpretam do modo errado. Lá em João capítulo 20, o 22 e o 23, Jesus Cristo chegando, disse assim, olha, recebam o Espírito Santo, e soprou sobre ele e disse, olha, aqueles aos quais vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais vocês retiverem os pecados, são-lhes retidos. Então é um poder enorme para o indivíduo e é um poder enorme para a igreja. Mateus 18 vai dizer isso, tudo que vocês concordarem na terra será concordado nos céus. Então, eu estou com uma pessoa, meu liderado, eu estou com a congregação, confessamos pecado ali, abençoamos e perdoamos, isso é bíblico e é muito saudável. Nós vamos tentar entender um pouquinho melhor essa questão da saúde, porque parece que os dias de hoje embaralharam um pouco disso. Na sequência, o pastor Vilmar, o pastor Fábio, citou a questão bíblica, respaldo bíblico. Eu tenho uma pergunta que eu quero que o irmão responda, que vai nesse aspecto da questão bíblica, de novo do Moisés. Obrigado, viu, Moisés, pela participação. Ele fala o seguinte, não vejo Jesus ou os apóstolos ensinar sobre isso, sobre a confissão, né, pessoal de pecados. Né? Ele fala até que os textos de apoios são vagos. Jesus e os apóstolos não falaram, pastor Fábio, sobre essa questão da confissão de pecados entre os indivíduos? Especificamente não. Porém, nós temos alguns textos que, de fato, nos levam a crer que há uma necessidade, sim, de confessar o pecado para ser tratado. Exemplo, Hebreus, capítulo de número... Deixa eu localizar aqui. Hebreus, no capítulo de número 13, versículo de número 17, nós temos algo muito interessante. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Obedecer e sujeitar, um ato de submissão, um ato de confiança na sua liderança espiritual. Se eu não tenho confiança e não tenho a submissão de pedir uma orientação ao meu pastor, de fazer uma confissão para que ele me ajude em determinada área da minha vida, de algo que está me sufocando, de algo que está me definhando, alguma coisa de errada tem com o meu líder ou alguma coisa de errada tem comigo. Eu repito novamente a fala de Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Não é para qualquer um. Desculpe a expressão, eu não vou confessar os meus pecados para quem eu não conheço e que eu não sei que tem um caráter de idoneidade, um caráter ilibado. Eu vou confessar ao meu líder espiritual. Muitos não confessam ao líder espiritual porque tinha uma doutrina que
trazia público o pecado da pessoa, e ela tinha que fazer uma confissão diante do povo, trazendo vergonha e, consequentemente, escândalo e destruição para aquela vida. Mas é claro que a gente tem que separar que o ato de confissão e disciplina para tratar e cuidar, e o ato de disciplina como punição. Existem pessoas que disciplina não como um tratamento espiritual, mas como um ato de punir aquele que pecou. Eu estava na cidade de Igarapava, pastor Éder Moreira já esteve até aqui no programa, eu estive pregando lá no Congresso de Jovem, e no final eu estava liberando uma palavra dizendo: a graça de Deus é maior do que o pecado. Tinha um senhor no final da igreja, lá no último banco, ele veio gritando lá de trás até o altar, se jogou no chão e ele gritava, ele gemia. E um obreiro o acompanhou, na proporção que o obreiro o abraçou, ele começou a dizer: eu fazia parte de um ministério, que por eu ter pecado, eles disseram que eu não tinha mais perdão e me excluíram, me mandaram embora da igreja. Eu fiquei esse tempo todo longe de Jesus, achando que o meu destino era o inferno. Mas hoje eu descobri que a graça de Deus é maior do que o meu pecado. Então, logo que eu procuro alguém com um caráter semelhante ao caráter de Cristo, que sabe tratar com amor, carinho e cuidado, e confesso o meu pecado, ele vai me orientar o caminho de fato para que eu seja curado, sarado, e é claro, o perdão já veio de Deus. Deixa eu fazer um outro adendo aqui. Talvez um dos maiores motivos de que nós estamos vivendo um tempo tão difícil no meio gospel, já há até uma paródia que diz: o mundo gospel não anda bem, e é verdade, não anda muito bem, por muitas vezes os bastidores são podres, e isto talvez seja pela falta de confissão de pecado, de disciplina para tratar e cuidar pessoas. Sim. Por isso que em muitos contextos nós vemos ministros, eles saem do altar ministrando louvores e depois são pegos em boates gays. Outros saem do altar ministrando e depois vão encher o nariz de cocaína, porque eles não foram tratados, não foram disciplinados. E desculpa a expressão, todo mundo acha que certa igreja que não disciplina e não trata aquele que pecou como um bordel e não como uma casa de oração. Sim. Até para a gente entrar nessa dinâmica, pastor Vilmar, o irmão já citou o texto de Mateus 18, talvez emblemático. Desculpe, eu poderia dar um adendo também bíblico da pergunta anterior que você fez para o Moisés? Agora, claro. Obrigado. Quando Zaqueu tem o encontro com Jesus Cristo, então Jesus Cristo diz que convém a ele, Jesus Cristo, ir na casa de Jesus, pousar na casa de Zaqueu aquela noite, e aí Zaqueu ali está no meio do banquete e tal, e ele fala: olha, Senhor, o negócio é o seguinte, eu decidi, eu vou dar 50% dos meus bens aos pobres. Também tem uma coisa, aí ele fez uma confissão tipo moderninha, tá? Aí ele não foi do tempo, não, ele fez uma confissão tipo nossa hoje, né? Olha, Senhor, e se eu defraudei? Quer dizer, se eu defraudei, ele já não falou de cara, né? Mas olha, Senhor, se eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. A lei dizia que tinha que dar 25% apenas a mais. Então ele já quis ir bem além. Mas foi uma confissão de pecados ali. Uma outra passagem bíblica também que mostra a confissão de pecados, o filho pródigo falando consigo mesmo vai dizer: puxa, errei, eu vou voltar e vou falar com meu pai. E aí ele vinha pensando: vou falar assim, pequei contra o céu e perante ti. Aí ele chegou e disse: pai, ele já tinha pensado lá atrás, ele chega na presença do pai e fala: pai, eu pequei contra os céus e perante ti, não sou mais digno de ser tratado como teu filho, eu receba-me como um dos teus trabalhadores. Então há uma confissão notória de pecados. Mas por outro lado tem a prostituta. Então veja a situação da prostituta adúltera. Ela foi pega em adultério. E aí ela sofreu uma humilhação extraordinária, porque ela foi pelas ruas passando e as pessoas vendo ela ali, naquela situação, colocam-na numa situação de grande humilhação e também na presença de muitas pessoas e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E então eles querem saber de Jesus Cristo o que é que Jesus vai fazer com aquela mulher. Então Jesus Cristo está ali, abaixa, está escrevendo, depois ele levanta, porque eles insistiam na pergunta, e Jesus fala: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra.
A grande questão dos líderes é esta: nós precisamos primeiro entender que nós somos pecadores, mas muitas vezes pintamos lá na tela do púlpito que nós não somos pecadores. Eu falo para a igreja, nós temos que parar de fingir que nós somos uma igreja que não peca, porque isso é hipocrisia e é mentira. Então, a partir do momento que eu digo publicamente, eu cometo pecado, infelizmente, é um erro meu, eu sou redimido, o Espírito Santo habita em mim, mas eu, Vilmar, sou um pecador, a igreja se sente mais à vontade para também confessar. Mas aí, para finalizar, eu quero dizer, a adúltera, aí Jesus Cristo falou, quem não tem pecados, atire a primeira pedra. As pessoas saíram, ninguém atirou a pedra. Jesus Cristo diz para ela, ué, ninguém te apedrejou, ninguém fez nada? Ela falou, não, Senhor. Jesus olha para ela e diz assim, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Essa mulher não confessou nada. Você concorda que não confessou nada? Concordo. Só que tem uma coisa, a humilhação que esta mulher suportou foi brutal. Então, a confissão de pecados é uma forma de me humilhar embaixo de Deus, é uma forma de me humilhar embaixo do meu líder, é uma forma de dizer, olha, eu reconheço que existem autoridades sobre mim e reconheço, eu errei, eu pequei, é grave o que eu fiz, porque o ensoberbecimento sempre nega. Nós somos uma geração, pastor Moisés, que ninguém pecou. Todo mundo está bem, por isso que a igreja muitas vezes vai de mal a pior, porque não tratamos o pecado como o opróbrio das nações, a vergonha das pessoas, o mal de todos os tempos. Pastor Fábio, Moisés é o que mandou a pergunta. Se não misturei confunde. aqui, Fábio, perdão. Só um adendo aqui, Claro, com a pastor. fala Obrigado, Zeca. do pastor Vilmar, ele falou para eu, quando não esquecer o nome dele, lembrar aonde você estava. O que você viu? Vilmar, né? Boa. Desculpa aí, Fábio. Tudo bem. Só um adendo, a mulher adúltera, ela não precisou confessar porque ela já tinha sido exposta. Foi o que aconteceu com Davi. Sim. Davi, ele só foi confessar o seu pecado depois que o Natan desmascarou ele. Ou seja, ele foi exposto. Então, se não houvesse confissão de pecado, também não haveria profeta para expor aquele que deixou o pecado em oculto. Então, mas essa questão da exposição... Fábio, vou começar contigo, já que está com a palavra, depois o pastor Vilmar comenta também. Em cima desse texto clássico da disciplina eclesiástica, né, de Mateus, o primeiro passo é, se alguém te ofendeu, vá e trate com ele. Sim. Então, no caso de Davi, por exemplo, não tinha como a pessoa que foi ofendida ir tratar com ele porque ela tinha morrido. Então, precisou de uma outra forma. Mas, via de regra, a pessoa que te ofendeu está lá. Você pode procurá-la. E o texto continua. Se ela reconheceu o erro, você a ganhou. E ponto. Mas o problema é que, normalmente, depois nós vamos discutir os outros passos, o pessoal já vai para o último. Eu já vou chegar na igreja e falar, o Fábio, que mau caráter, pediu um dinheiro, não devolveu mais, não sei o quê, e já vai cuspindo marimbondo. Então, assim, como é que nós vamos trabalhar essa questão da confissão se a ideia normalmente é maltratar o outro, pisar na cabeça do outro, quer ver o outro é lascado mesmo. Sim. Isso é uma questão de punição, né? A ideia... Da nossa justiça, né? A justiça própria, fazer justiça com as próprias mãos. Mas, de fato, aquele que errou, ele tem que ser o primeiro a reconhecer que errou. E confessar. Talvez isso pode ser até uma consequência da sua não confissão. Sim. E do seu não reconhecimento de ter errado com o seu próprio, com o seu próximo. Então, na proporção que eu erro com alguém e eu reconheço que errei e estou disposto a quebrar o meu orgulho, a destruir qualquer espírito de altivez e de soberba e reconhecer, eu errei e eu devo um pedido de perdão, de desculpa. Se necessário, eu vou pagar dobrado o que eu devo a essa pessoa. Eu fiquei em dívida, eu maltratei, eu disse mal. Por causa de uma fala minha, eu prejudiquei ele, prejudiquei a família. Enfim, esse reconhecimento vai me levar a ter um arrependimento. E se eu falo, eu estou arrependido pelo que eu fiz com fulano, pelo que eu falei a respeito dele, e esse arrependimento não me levar a confessar que eu errei e não pedir perdão, eu tive tudo, menos arrependimento. Sim. Pastor Vilmar, eu quero fazer uma confissão ao irmão. Eu nem fui procurar o Fábio, porque o Fábio, você sabe como é que ele é, soberbo, né? Então eu ia procurar ele para falar que ele chegou aqui, te elogiou, não falou nada de mim. Você vê como o cara é já, né? Mas eu nem vou falar com ele, porque não tem jeito de falar com ele. Eu vou falar logo contigo, que é nosso líder. Sim. Já vai lá e dá um jeito. Sim. Não tá errado isso?
Eu não estou ultrapassando as etapas e parece-me que com o objetivo único de maltratar o Fábio, de que você puna, tire o culto que ele prega lá na semana, deixa ele de banco, se bobear, se puder deixar eu no lugar, né, melhor. Não tem muito disso, pastor? Olha, Zé, que você pegou o centro da questão prática, tá? Eu até diria que você anda pastoreando mesmo, né? Porque a questão prática é esta. Quando uma pessoa vem procurar o líder, geralmente ela não vem confessando o pecado, ela vem denunciando o outro. Sim. E com uma soberba, com uma coisa assim... Nós estamos vivendo um tempo de muito esfriamento do amor, tá? E o esfriamento do amor faz com que as pessoas não tenham mais humildade. Eu me choco quando eu vejo que o único homem perfeito e o Deus único, que não existem dois deuses no universo, o único Deus do universo que comanda os demônios, que comanda os anjos, que comanda todo o universo, esse único Deus se fez carne e habitou entre nós para nos salvar, e ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo é a expressão máxima do homem perfeito, e o homem perfeito não tem qualquer tipo de orgulho, ele tem humildade extrema. Ora, o que acontece quando uma pessoa vem e faz esse caminho que você mencionou, ela não está absolutamente no caminho do arrependimento, ela não está absolutamente no caminho da humildade, ela está movida pelo orgulho interior e pelo desejo de ver o outro ser derrotado, porque ele tem inveja do outro. E isso, então, ele está cometendo o pecado. Quando você volta o espelho sobre ele e diz, olha, meu irmão, o que você está fazendo não é tratamento de igreja, ainda que você esteja falando comigo, mas o que você está fazendo é ensoberbecimento, ao invés de resolver com o irmão, essa pessoa se volta contra você, porque geralmente é um tolo que faz isso. Então, em resumo, confessar o meu pecado para quem eu cometi o pecado é mais difícil para mim. Exige maior humildade. Porque o meu líder sempre vai me tratar de um jeito um pouquinho mais sofisticado. Eu pequei com a minha esposa vai me tratar também com agressividade em muitos casos. E na hora que eu for me humilhar, pedindo a ela perdão, ela pode me falar mais um monte, então, mas é o preço do meu pecado. E eu vou querer, então, fugir da minha esposa e vou falar com o meu líder. Essa é uma tendência. Então, a Bíblia é corretíssima no que diz respeito à perfeição. E a perfeição é, eu pequei contra a minha esposa, eu peço perdão para minha esposa. E se ela não me perdoar, e a coisa... Eu vou contar um caso que até a minha esposa ficou bastante triste, mas foi o que eu achei na solução. Eu ia pregar na nossa igreja e nós íamos para a igreja e no caminho nós tivemos uma desavença. E aí eu pedi perdão para ela tinha ficado bem chateada e ficou em silêncio. E eu cheguei no púlpito, antes de ir sentar na igreja com ela, pedi perdão e ela também não falou nada. Aí eu cheguei no púlpito e falei, olha, irmãos, eu cometi um pecado com a minha esposa aqui no caminho e não estou com o perdão liberado, então eu preciso que os irmãos me perdoem. Os irmãos se perdoaram, mas ela ficou bem chateada, eu expus ela e foi uma coisa que não foi bem adequado. Só que eu não estava à vontade para pregar, porque eu tento lutar bastante contra o farisaísmo, né? E o farisaísmo é uma tendência natural do pregador. Sim. E então aconteceu isso, foi um caso, eu procuro evitar isso de expor o outro publicamente, né? Sim. Mas enfim, isso aconteceu na nossa igreja. Tem vários casos. E aí, pastor Fábio, será que essa questão da confissão, aquela que Tiago coloca, uns aos outros, fala muito desse trabalho de mentoria que o pastor Vilmar citou, de discipulado. Ele não se deteriorou nos nossos dias, exatamente por isso que a gente não sabe como tratar, inclusive nem só como tratar, como guardar as coisas. Tem uma ilustração, acho que vocês já devem ter escutado, não sei quem nos assiste, que estavam ali numa reunião de pastores e naquele afã, naquele clima, emoção, os pastores começaram a confessar os pecados. Um deles falou assim, meu pecado é com mulheres, não posso ver uma mulher, tal, o outro, meu irmão, o meu é com dinheiro, passou dinheiro, eu pego e tal, o outro levantou e falou, o meu é com a fofoca, eu não posso saber que eu abro o jogo. Aí os caras já tinham confessado, falei, pronto, agora ficamos para trás aqui. Porque perdeu, pastor. O negócio é assim, se você me confessa o pecado, eu vou procurar teu líder para te derrubar. Ou, hoje em dia, pior ainda, né? Joga nas redes sociais. Meu Deus. O pastor citou aí o caso da boate, né? Que tá fervendo nas redes sociais. Eu nem conheço as pessoas, não sei, mas o julgamento já está pronto. A passagem deles para abraçar o inimigo já está comprada e já era. Não perdeu, pastor, a essência da confissão, da disciplina,
um aos outros, acompanhar, chorar junto. Hoje você não vai chorar junto, você vai expor a pessoa. Ela tá muito feio. Zeca, pastor Sareta, a minha visão sobre isso, especialmente falando sobre os personagens até citado aí, eu penso que o caso não é de agora. Se isso fosse tratado antes, talvez não tinha ocorrido, vindo à tona no Brasil todo. E tantos outros casos, né, que a gente vê de pessoas que são figuras públicas, estão na mídia gospel, se serem tratados com cautela, com um mentor de verdade, com um líder apaixonado pela alma, que ama o coração da pessoa e quer ver ela de fato curada para curar, sarada para sarar, libertada para libertar, evitaria muitos desses escândalos. O grande problema é que os liderados não têm mais confiança na sua liderança, porque muitas vezes, muitos líderes não passam essa confiança. E eu volto na minha fala, não passam essa confiança devido ao passado, que era o ato de expor as pessoas. E além de falar, fulano pecou, ainda tinha que falar qual foi o pecado que o fulano cometeu. Exatamente. Entendeu? E isso, assim, de fato, traz vergonha para quem cometeu o pecado. Aí eu fico, puxa vida, e agora? Como é que eu vou voltar para a igreja? Como é que eu vou voltar? Se tiver um líder sábio, cauteloso, ele vai chamar no gabinete. E o gabinete pastoral não é uma masmorra espiritual. O gabinete pastoral é para ser uma clínica de cirurgia, para ser uma clínica de terapia, de psicologia, para ser uma clínica da alma, para sarar o ferido, para orientar aquele que está precisando de uma libertação. Dentro disso aqui, nós entramos dentro de pecados que se tornaram ciclos viciosos, pecadinhos de estimação. Eu vou dar um exemplo muito grande. A pessoa, ela não vai vencer ciclos viciosos, pecadinhos de estimação, sem a confissão, sem alguém para ajudar. Pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar, mas se ela se quer ver livre daquele pecado que a está dominando, que a está defiando, que está sendo mais forte do que ela tentou 1, 2, 3 vezes vencer esse pecado, ela luta contra a ira, qualquer coisa ela quer quebrar tudo dentro de casa, luta contra a pornografia, luta contra, enfim, diversos pecados, mas ela percebe que ela não consegue vencer esse pecado, é preciso buscar de fato uma ajuda espiritual, porque o pecado já está controlando ela, está destruindo ela, está matando ela, está acabando com todas as forças que ela tem. E isso vai desenvolver doenças psicossomáticas. Sentimento de culpa é um dos sentimentos que está dentro da depressão. O suicídio está relacionado a um sentimento profundo de culpa. Sem dúvida. A pessoa se sente tão culpada que ela se sente inútil e indigna de viver e acaba tirando a sua vida. E dentro do contexto religioso, seja dentro de um contexto cristão, o que tem de gente com este sentimento de culpa, talvez esse sentimento de culpa é tão alarmante dentro de um contexto cristão, pelo conhecimento que nós temos da verdade. Na proporção que nós conhecemos a verdade, e praticamos aquilo que contraria a verdade, a consciência como tribunal da alma já vem. E aí nós precisamos também espiritualizar, porque vem forças malignas, espíritos com garras afiadas na mente para nos condenar, nos levando ao sentimento de inutilidade, de ser desprezível, de sentimentos terríveis, que nos faz sentir mal conosco mesmo. E o sentimento de culpa vem da nossa consciência. Então isso precisa ser tratado. Se eu tenho um sentimento de culpa e eu procuro o pastor Vilmar Sareta, pastor, eu pequei, mas eu estou aqui, pastor, porque eu preciso de ajuda, eu quero vencer esse pecado, eu não estou aguentando mais carregar isso sozinho, eu só estou arruinando a minha vida, a minha família, eu não tenho paz comigo mesmo. O pastor, ele tem que me orientar. É claro que um pastor sábio, um pastor espiritual, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ao ouvir uma confissão como essa, não vai sair depois espalhando no jornal da fofoca para toda a comunidade ficar sabendo. Ele vai abraçar, não, você é minha ovelha, eu vou colocar azeite, eu vou colocar vinho, eu vou atar as suas feridas, se necessário eu vou te levar sobre os meus ombros e vou cuidar de você. Pastor Vilmar, o irmão até falou, logo no início, que queria falar da relevância da confissão, né, da importância disso. Depois falou da questão da mentoria. O exemplo que o pastor Fábio citou agora, desse cuidado pastoral, eu não sei se eu fico com a impressão que a gente tem assim, um mundo ideal e o mundo real que a gente vive. Porque parece que falta muito esse acompanhamento. A gente citou aqui um caso do mundo gospel, eu vou citar um outro que é muito emblemático e que, na minha visão, é muito característico dessa falta do acompanhamento.
um cantor muito famoso, que deu uma declaração muito soberba, e que arruinou a vida do rapaz. Tanto que ele tem que morar fora do país, porque ninguém dava paz mais para ele aqui dentro. Não quero juízo de valor, não é o que eu estou fazendo. Não sei se é certo ou se é errado, tá bom? Mas o que faltou é um acompanhamento. Ficou claro que aquele rapaz não tinha ninguém do lado dele. Ele estava sozinho. Então, assim, essa é a figura ideal do pastor. Mas a gente tem isso hoje? Tem essa preocupação de mentoria, de cuidar? Os pastores estão com tempo para isso? Ou a agenda está sempre lotada? Muito congresso, muita pregação e tal, e não dá tempo? Sim, nós consideramos hoje como de coisa menor atender uma ovelha. O gabinete pastoral e o olhar no olho, o dialogar, o acompanhar passo a passo é considerado isso como menor, tá? Essa é a nossa praxe em geral. E o esforço dos pastores, alguns deles, é acompanhar efetivamente a igreja em oração e em audição, em diálogo. E é difícil isso, tá? Eu me recordo quando nós éramos crianças, que o meu pai tinha ovelhas. E então as ovelhas se enchiam de carapicho, que era um negócio que grudava na lã. E a gente não ficava batendo na ovelha porque ela estava cheia de carapicho, porque aquilo era muito desagradável para nós, estragava o pelo, ficava feio. Mas nós pegávamos essa ovelha e segurávamos ela e íamos arrancando os carapichos. Os carapichos são os pecados que nós cometemos e os pecados que os nossos irmãos na igreja cometem. Então é necessário ir tirando os pecados aos poucos, ouvindo e sabendo que é um processo, muitas vezes, da pessoa se libertar, porque é fácil dizer que você não pode beber. Isso é óbvio, qualquer bebum acho que até sabe disso. O problema é como é que nós vamos fazer para ajudá-lo na libertação. Então, eu considero muito, muito importante esse aspecto do amor mesmo, que é o pastor, o líder, a pessoa olhar nos olhos do liderado, olhar nos olhos do companheiro e ouvi-lo. É uma carência muito grande e é um dos sinais do esfriamento do amor, tá? E aí nós temos muitas igrejas doentes. Nós também temos um problema social sério hoje, que a filosofia desse tempo presente é a filosofia do individualismo extremo, do importa o que eu gosto, do importa o que eu amo. E então nós não olhamos muito para o que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia diz é a verdade absoluta. E a Bíblia diz também o processo de correção, ela começa com o indivíduo, chegou em 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas, se não conseguiu a cura, leva para a igreja sim. E também uma palavra muito interessante em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 1, o Espírito Santo diz, olha Timóteo, não repreenda ninguém asperamente, não repreenda ninguém asperamente. Aí ele vai falando para as viúvas, vai falando lá as várias jovens, mulheres e tal, sempre com amor, vai dizendo como fazer. E aí chega lá no versículo 20 de 1 Timóteo capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, olha, se o líder pecou, se o pastor pecou, eu estou acrescentando, mas a ideia é a liderança, né? Se alguém da liderança pecou, você tem que repreendê-lo publicamente. Olha só que interessante, repreendê-lo publicamente. Para quê? Está escrito lá para quê? Para criar o temor do Senhor na igreja. Então, quando um líder é repreendido publicamente, quando um pastor é repreendido publicamente, isso cria o temor que fala assim, peraí, se o líder foi repreendido, se o pastor foi repreendido, é claro que eu também posso ser, então vou vigiar. E é uma forma de frear o pecado. Mas hoje nós temos crentes tão carnais e dirigentes tão carnais, que qualquer repreensão passa a ser o fim do mundo. E então, um motivo de rebelião, um motivo de rachar a igreja. E isto é sinal dos tempos muito ruins que nós vivemos, pastores carnais, crentes carnais e o amor esfriando, infelizmente. Antes até da gente falar dessa questão desse esfriamento, assim, que não pode falar nada, que a pessoa já fica doída. Pastor Fábio, eu queria que o irmão falasse exatamente dessa imagem que muitas vezes o pastor tem que ter, porque, eu não sei, os irmãos têm essa prática muito maior do que a minha, que a igreja coloca uma imagem no pastor. Sim. Então, se o pastor um dia chegar lá, que igual o irmão fez, né, falou aqui, meus irmãos, eu vim para o culto e cometi um pecado. Os caras, que é isso? Isso não serve para ser nosso pastor, não. Tem que procurar o outro. Se o pastor mandar na carta de recomendação lá a vida dele mesmo, ninguém vai querer. Não é verdade? A igreja não perdeu essa noção do homem pecador, ainda que levantado por Deus para conduzir aquele rebanho, mas de dificuldade. O pastor tem dificuldade e peca também, ué. Zeca, Sarita, antes de responder isso, eu vou
falar a respeito de um contexto que nós vivemos e estamos vivendo nos dias de hoje, isso na igreja. Antigamente, quando alguém pecava, isso em muitas denominações, os senhores vão lembrar, quando alguém pecava, geralmente era tratado em público, e isso de fato causava temor. Era um problema. Era um problema, causava temor para o povo. Então o povo às vezes evitavam de pecar, porque sabia que seriam tratados e às vezes expostos. Ou querendo ou não, o pecado causava medo devido à exposição. Mas isto refletia positivamente para os vizinhos dessa comunidade. Porque quando alguém pecava dentro da comunidade e gerava um escândalo, os vizinhos ficavam sabendo, pecou, mas esse dali está sendo tratado pelo pastor, está sendo disciplina. O pastor não está passando mão quente, não. Viu? O pastor está cuidando. O outro extremo que nós vivenciamos nesses dias é essa falta de disciplina, essa falta de tratar aquele que pecou e gerou escândalo. Aí o comentário que está sendo pelo vizinho é, nessa igreja, tá vendo? Está em pecado lá e continua no altar pregando, está em pecado lá e continua no altar cantando. Não está havendo mais correção daqueles que erram. Ou seja, uma igreja que está indisciplinada. E faz jus a esta geração, né? Uma geração que está tão acostumada com liberdade, obedecer regras se torna ditadura. E muitos hoje, dependendo do lugar, se o pastor for separar um tempo de tratamento espiritual para ela, o pastor corre o risco até de ser processado, né? Corre risco até de ser processado. Porém, nessa pergunta que o senhor me fez, o obreiro, de fato, ele tem que se posicionar como uma conduta ilibada, um caráter admirável conforme o caráter de Cristo, mas antes de tudo, as pessoas antes de conhecerem como homem de Deus também têm que conhecer como homem, como gente, para que não se decepcione quando de fato o pecado dessa pessoa também foi exposto. Então, a atitude do pastor ali, é claro, de expor a esposa em público, como ele comentou, não foi tão legal, mas dizer, gente, eu não estou legal hoje, cometi pecado, não estou bem para pregar, eu queria passar a oportunidade para outro, é humana. O povo vai olhar para ele e fala, gente, meu pastor é humano, eu vou ter confiança em confessar para ele, porque ele vai entender. Zeca, eu posso dar uma palhinha aí também? Poxa, claro, pastor. Então, aí eu poderia ter falado uma pessoa, eu cometi o pecado com uma pessoa, poderia ter feito isso. Agora, em relação à igreja se escandalizar, isso é uma questão de processo, tá? O líder espiritual, no caso aqui o pastor, ele precisa ensinar a igreja passo a passo a deixar de ser hipócrita, a deixar de fingir dentro da igreja. Imagina que nós cantamos lá, tudo entregarei, tudo entregarei. Aí você chega e diz assim, no final do culto, meu irmão, preciso fazer uma visita de emergência, vamos lá. Não, mas agora eu tenho um programa para assistir, eu não posso. Quer dizer, entrega o quê? Você entrega o quê? Não é dizimista, não é ofertante. Então, essa questão do pastor precisa ir ensinando, o líder precisa ir ensinando, olha, nós todos somos pecadores. Eu chego no púlpito, Zeca e pastor Fábio, e digo o seguinte, olha, eu sou um pecador, eu sou um homem digno do lago de fogo e enxofre, mas eu garanto para os irmãos que eu estou indo para os céus e eu garanto que eu vou para os céus. E isso é pelo mérito do Espírito Santo que me convence, é pela eleição do Pai e é pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque é a pura verdade. Agora, quero falar da geração, já que o pastor Fábio mencionou aqui a geração atual também, para ver por que está tão difícil tratar os pecados, por que as pessoas estão com tanta dificuldade de confessar pecados. Está escrito na Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, diz assim, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, é o que nós estamos vivendo, pois os homens serão amantes de si mesmos, olha, eu estou acima de Deus, amantes de si mesmos, é a selfie, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeição natural. Olha, nós estamos piores que os animais, porque os nossos cachorrinhos têm afeição natural e muitas vezes os pais não têm mais afeição pelos filhos, os filhos não têm mais afeição pelos pais. Isso é terrível, olha. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. É por isso que nós estamos vivendo essa situação tão caótica. Por quê? Esse é o quadro das pessoas em geral
e de muitos dentro da igreja, lamentavelmente, mas existem pessoas dentro da igreja com várias dessas características. Pastor Fábio, na sua visão, a ideia de confessar só a Deus e não a liderança, ou de buscar a cura, como o texto de Tiago diz, fala um pouquinho dessa soberba e desses sinais que o pastor Vilmar acabou de relatar aí? Sim, claro, e isso na maioria das vezes. Porém, pode ser que exista uma minoria de vezes que não buscam a liderança por vergonha, até pelos históricos do passado, o medo da exposição, de vir a público, o medo até, dependendo do pecado, de perder a família. Enfim, são diversos sintomas, mas existem pessoas que só serão tratadas de fato, só conseguirão vencer certos tipos de pecado mediante uma confissão. Não tem escape, vai pedir perdão a Deus. Mas se quiser vencer alguns tipos de pecado, vai ter que confessar, vai ter que expor, vai ter que colocar para fora a sua miserabilidade, as suas fragilidades, aonde é que está sendo vencido, porque senão nunca vai vencer. Sim. Até para o nosso tempo vai passando rápido aqui, eu vou colocar alguns comentários que nós separamos, vou colocá-los aqui na sequência para a gente, são curtinhos, e aí depois eu devolvo a palavra, os irmãos fazem algumas observações e a gente vai para o nosso intervalo aí. Deixa eu colocar então os comentários, só lembrando que eles estão respondendo a nossa enquete, que nós mostramos logo no começo, se a confissão deve ser a Deus ou a Deus e ao pastor, tá bom? Vou começar com o comentário de Isaías, e o Isaías fala o seguinte, ó: somente a Deus. Na visão do Isaías, a confissão deve ser feita somente a Deus. O comentário do João: para ambos. E aí ele coloca só um adendo, né? Desde que o pastor seja capaz a ajudar. Aí fica difícil, né? Apesar que, em alguns casos, eu já vi gente falando o seguinte: eu tenho um problema conjugal, eu não vou confessar com o pastor que o pastor é solteiro. Tem essa limitação, pastor Vilmar, ou não? Solteiro ou casado, quando você pega a Bíblia, você vai aconselhar o solteiro e o casado do outro lado também, ou não? O apóstolo Paulo não era casado e ele foi usadíssimo pelo Espírito Santo, né? Agora, se o pastor for muito jovem, aí dificulta mais ainda. Mas não necessariamente, porque ele não tem experiência, mas ele tem o Espírito Santo. Sim. E ele tem a palavra. Esse capaz aqui é difícil. O comentário do Germano: caso o pastor realmente, se no caso o pastor for realmente um homem de Deus, seria de muito valor para ter uma ajuda, um apoio. A Lucineide: somente a Deus, pois o homem é falho que nem nós. Isso é verdade, Lucineide, mas um falho apoiando o outro talvez fique mais forte do que um falho sozinho, né? Um ferro com o ferro se afia. Então. Eliane: depende da situação. Muitas vezes o pastor pode ajudar. Pastor Fábio, eu queria esse depende da situação. A gente recebeu até alguns outros comentários falando, por exemplo, assim, eu adulterei com a minha esposa. Eu tenho que confessar para o pastor ou se eu tratar direto com ela já está resolvido? O que entra nesse depende da situação aqui? No depende da situação pode ser a classificação. Entra do pecado? A classificação do pecado. Né? Porque existem pecados que eu peco comigo mesmo e contra Deus. É a minha consciência, é uma palavra, é um pensamento, é uma impureza que vem da minha mente. Então, na proporção que é um pecado oculto entre eu e Deus, eu posso tratar somente a Deus. Então, depende do pecado. Agora, se é um pecado que gera feridas, que domina o ser humano, por exemplo, no caso que foi citado aí, de um adultério. Às vezes o camarada ele não será encorajado de fato, a priori, a contar o pecado diretamente para sua esposa. Então ele precisa de uma orientação pastoral. Nesse caso, quando alguém chega até mim, cometi adultério, o que eu faço? Eu nunca aconselho ele diretamente ir à esposa primeiro. Procura seu pastor, conversa com ele. Porque se ele for homem de Deus realmente, ele vai te orientar o que fazer. E conforme a orientação do seu líder espiritual, se for homem de Deus, tudo vai ocorrer bem. A sua família será reconciliada, restaurada, porque debaixo dessa confissão, ele não vai tratar apenas você, ele vai tratar você e a sua família. Sim, fazer um acompanhamento muito maior, né? Vou encerrar com o comentário do Jean. Ele fala o seguinte: a confissão é a Deus para o perdão, né? Tá ali, tocante ao perdão. Mas, se envolver outras pessoas, então sim, deve procurar o pastor. Ele fala de um pecado mais coletivo ali, né? Que envolva outras pessoas. Meus irmãos, vou precisar chamar o nosso intervalo.
bem rapidinho, mas na sequência eu já vou devolver a palavra para ambos, para oferecer principalmente uma aplicação para quem nos assiste. Poxa, ouviu tanto conhecimento, tanta informação e tudo mais, mas e agora? O que isso tem que mudar na sua prática cristã? Na forma como você enxerga o mundo e as coisas. Fica ligadinho que é no próximo bloco, tá bom? Antes, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Durante esses mais de 20 anos de existência do programa, a Grade tem nos apoiado e tem apoiado você, que quer se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras, das visões teológicas e tudo mais, você procura pela Grade que você vai encontrar esse suporte. Código 11 3115 0819 é o telefone da Secretaria-Geral, que fica em São Paulo, mas a Grade tem unidades aí pelo Brasil, além daquele formato à distância, que pode ser uma ferramenta útil para você. Então procure pela Grade, quem sabe você se tornará o próximo aluno lá da instituição. O nosso QR Code já está aqui, ó, que vai te levar lá para o canal do YouTube, canal oficial da HIT no YouTube. Todos os vídeos do Vejam Só estão aqui, ó, à sua disposição. Perdeu algum, quer assistir de novo, quer compartilhar, entra lá que você vai ter acesso a todo o nosso material. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E todo vídeo que você assistir, se você puder, deixa o like lá, que vai nos ajudar também na divulgação do nosso material, tá certo? Redes sociais da HIT aqui, site, você que gosta da emissora, gosta da programação, gosta dos programas, muita informação para você por lá. São várias formas de interagir conosco, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje falando sobre a questão da confissão de pecado, tema muito interessante envolvendo a pergunta, né, de um telespectador se deve confessar só a Deus ou a Deus e ao pastor, ao líder também. Recebendo no nosso estúdio o pastor Vilmar Sareto e o pastor Fábio Santos, ambos dando as suas visões bíblicas sobre o assunto. Na sequência, já vou devolver a palavra para ambos e eles vão oferecer para você uma aplicação. O que isso tem que transformar a sua vida. Mas antes, tem presente, né? Claro que tem. Chegou o dia da gente dar aqui, mostrar para você o nome e também, obviamente, mostrar o ganhador dos nossos brindes, tá bom? E lembrando que depois nós vamos começar novamente, então você vai mandando a sua foto, tá bom? Pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, @programa Vejam Só, ou pelo nosso Facebook. facebook.com/programa Vejam Só. Manda a sua foto, nome completo, cidade e o estado e você vai concorrer a presente. Nesta oportunidade, os vencedores foram, primeiro, da Bíblia, aquela Bíblia brasileira de estudo, muito bacana o material. Quem vai levar a Bíblia para casa é o Fabiano de Souza Barros. Ele é lá de Governador Valadares, Minas Gerais, terra boa. Saudade de Minas Gerais. Fabiano, meu irmão, obrigado pelo carinho. Rapaz, falar que o Fabiano assiste o programa é pouco. Assiste muito ao Vejam Só, muito. Manda foto, fala dos temas, responde assim, Fabiano é demais. Obrigado, viu, Fabiano? A Bíblia vai aí para sua casa, tá bom? Depois a produção vai entrar em contato direitinho. O dicionário, quem vai levar é o Eliseu Pereira. Ele é aqui de Itaí Paulista, em São Paulo. Tá aí o Eliseu também acompanhando o Vejam Só. Eliseu, meu irmão, Deus abençoe. Esse material seja bênção aí na sua vida também. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação. É um presente simbólico, né? A gente gostaria de oferecer mais aí a mais pessoas, mas participe, manda a sua foto que você vai concorrer sempre a presentes especiais aqui do Vejam Só para retribuir um pouquinho do muito que vocês fazem por cada um de nós, tá certo? Vou passar a palavra aqui aos meus convidados. Pastor Vilmar, 2 minutinhos para essa aplicação final aí para quem nos assiste, por favor. Sim. Dizendo então que Davi, no Salmos 32, diz assim: enquanto me calei, envelheceram-se meus ossos pelo bramido o dia todo, pela dia e noite tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri.
A partir do momento que nós confessamos verdadeiramente os nossos pecados a Deus, reconhecendo Jesus Cristo como nosso único Deus, nosso único Senhor e nosso único Salvador, Deus tira um fardo pesadíssimo de sobre nós. Se houverem demônios, também eles vão embora. E a aplicação prática é essa. Primeiro, receber a Jesus Cristo como único Deus, o único Senhor, o único Salvador, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nós vamos para os céus mesmo sendo maus, porque Deus imputa a justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Nós nascemos de novo da água e do Espírito Santo e passamos a viver a nova criatura em Cristo Jesus. É uma experiência maravilhosa para quem não nasceu de novo ainda, é uma experiência incrível para quem já nasceu de novo, sabe como é. E em relação à vida nossa, nós temos que lembrar que o amor de Deus é incondicional, mas o pecado é condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É preciso se humilhar na presença de Deus. Lembra que quanto mais você acha que você é humilde, mais orgulhoso você é. Quanto mais as pessoas tentam te corrigir, você briga, é porque você é mais orgulhoso. E o orgulhoso é filho do diabo e não de Cristo. Então, lição prática, quando alguém te afrontar, quando alguém falar alguma coisa e você se irritar, ao invés de você se levantar contra ele, se levanta contra si mesmo, lembrando, eu estou com um cisco enorme na minha vista e não estou conseguindo ver. E esse cisco pode se chamar falta de amor, rebelião, orgulho, soberba, um monte de coisas que te levam para muito longe de Deus. Lição prática, então, olhe mais para a trave que está em você e olhe menos para o cisco que está no olho do outro. Obrigado pela oportunidade, Deus continue abençoando os Ecos, nossos amados, em nome do Senhor Jesus. Pastor Fábio, um prazer. Ronaldo, brigadão. Equipe, um abraço. Boa, obrigado, pastor Vilmar, pelo carinho, pela atenção, os contatos do pastor à sua disposição, tá bom? Fique à vontade para localizá-lo por lá. Pastor Fábio, 2 minutinhos para o irmão também, por favor. O pecado não confessado talvez seja um dos maiores motivos das crises na humanidade. Pecar não é errado. O errado é a nossa postura diante do pecado. A decisão é sua. Sofra sendo dominado pelo pecado ou confesse, se arrependa e deixe o pecado de uma vez por todas. Deixa Deus curar você, deixa Deus sarar você. Se você sente que o pecado está mais forte do que as suas próprias forças e já não vê mais solução de vencê-lo, está de fato na hora de você buscar um auxílio espiritual, uma ajuda espiritual, alguém que vai te ajudar para carregar essa cruz e chegar até o seu propósito. Sozinho você não vai conseguir, mas com a ajuda de alguém, com a ajuda de Deus, com o sangue purificador de Cristo, eu tenho por certo que o nosso destino, o nosso propósito é o céu. Amém. Na cruz tinha um ladrão. Ele olhou para o outro ladrão e disse, nós fizemos por onde para estarmos aqui? Porque somos ladrões, somos bandidos. Mas este homem, ele é justo, nada fez para estar aqui. Senhor, eu creio no seu senhorio, na sua soberania e no poder que o Senhor tem. Poder libertador, curador, transformador, poder perdoador. Então, quando estiveres lá no seu reino, lembra-te de mim. Oh, glória a Deus. Jesus, com todo o esforço lá na cruz, olha para este malfeitor, porém, que confessou o seu pecado e está tomado por arrependimento e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Deus abençoe Zeca, amém. Ronaldo, equipe, pastor Vilmar Sareta, que alegria, prazer inenarrável estar aqui, muito obrigado. A gratidão é toda nossa, pastor, obrigado pelo carinho, os contatos do pastor Fábio também à sua disposição, fique à vontade para contactá-lo por lá. Antes de encerrar, vamos colocar o resultado da enquete. A confissão deve ser a Deus ou também ao pastor. 73% responderam que somente a Deus. 27% que é a Deus e também ao pastor. Obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou. Inclusive, eu quero encerrar o programa de hoje, que a partir de agora o Vejam Só vai tirar alguns dias de folga. Mas você fica tranquilo que tem muito material novo, inédito, gravado, preparado para você acompanhar durante esses nossos dias de descanso. E eu quero agradecer, primeiro a Deus, pela oportunidade desse ano aqui à frente desse programa, que é maravilhoso, que tem um alcance enorme. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Quero agradecer a você que nos acompanhou e quero agradecer de forma muito especial a nossa equipe. Ronaldo,
Caio, Gabi, Thomas, agradecer aos câmeras. Hoje nós estamos aqui com o Valdeci, com o Petrini, mas eu não posso esquecer do Edgar, do Dos Anjos, que também sempre passou por aqui, o Kiko também, de vez em quando, o Ferreirinha, o pessoal do estúdio, o Serginho, o Luizinho também, que nos ajuda aqui, o Cabelo, que faz a iluminação, o Vinícius do áudio, o Marcelo, passou também o Emerson, a Daílson, nosso diretor, Elisete, do GC, a Fabi, Ronaldo, meu irmão, obrigado pelo carinho, e tantos outros que nos ajudam aqui, todo o pessoal do estúdio, Danube na maquiagem, Luciano na portaria, as meninas que ajudam na limpeza, tem muita gente. Obrigado, pessoal, pelo carinho, pela paciência, e de forma muito especial, quero registrar aqui meu agradecimento ao reverendo Weber, que confiou esse espaço aqui à minha pessoa, e eu sou eternamente grato a ele, porque me abriu as portas e me conduziu. E Weber, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Só você sabe a gratidão que eu tenho pelo irmão e a consideração. Bom, e vou encerrar para não chorar no último programa do ano, né? Para não chorar. Obrigado, Deus abençoe, um forte abraço. Se Deus permitir, amanhã o Vejam Só estará de volta e nós estaremos descansando um pouco para no ano que vem retomar as nossas atividades, oferecendo um conteúdo de qualidade para você. Deus abençoe e até a próxima.